E aí, pessoal, vamos falar de dois volantes em situações muito distintas. O que existe da possibilidade de saída de Bitelo e o que falam de Arthur, fora e aqui dentro, no tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é do Ativo, Ativo Ultra, para aquela hora H você não falhar. Ativo para apimentar sua relação. 100% natural, nenhuma contraindicação. Ativo é a solução. Na descrição do vídeo você tem o WhatsApp do Ativo e ali você compra, recebe na tranquilidade de casa e, claro, vai lhe dar muita força para aquela hora. Ativo, não deixe de usar, você vai gostar. Gente, o assunto nesse momento é volante. Surgiu primeiro uma notícia num jornal da Espanha, que foi também de alguma maneira posicionada por um jornalista no centro do país. Dois clubes querem Arthur, o volante criado nas categorias de base do Grêmio, que foi para o Barcelona, que depois foi para a Juventus, que agora está no Liverpool e jogou muito pouco lá. Um jogador que no início, no Barcelona, estava em alto nível, que no Grêmio, numa Libertadores de 2017, foi brilhante, mas que acabou sucumbindo a algumas coisas e diminuiu muito o tamanho da sua carreira e ganhou muito dinheiro, contratos gigantescos, vendas gigantescas, mas não conseguiu. Eduardo Picão, o nosso repórter do CCD aqui do canal, conversou com os dirigentes do Grêmio sobre essa especulação surgida num jornal da Espanha. Nenhuma chance, não está e nem esteve e não estará na visão de contratações do Grêmio. Não faz parte. Fake news. Isso é que é importante a gente salientar para cortar na raiz. Fake news. Não existe Arthur. Não existe negócio com o Arthur. É importante a gente salientar. Muitos torcedores já ficaram oriçados, aquela lembrança boa do Arthur. Esqueçam disso. Esse é o primeiro assunto de volante. Mas nós temos o segundo, e me parece mais importante para essa hora. Bitelo. O que se fala de Bitelo e por que ele virou assunto nesta segunda-feira? Conversando, também Eduardo Picão, com o staff do jogador, se descobriu que esse jogador começa a ser sondado para uma futura venda. O primeiro escalão de clubes da Europa, em especial a Inglaterra, consulta já a situação do meio-campista. O Grêmio não recebeu nenhum tipo de proposta ou sondagem. O staff do jogador é que recebeu. Esse tipo de sondagem. Preciso sempre salientar isso, sempre, porque essa é a realidade. Nada de proposta, nada de sondagem, apenas o staff do jogador que recebeu consulta sobre a situação dele. E vamos à situação do Bitelo. O Grêmio tem 70%, os primeiros 50% foram comprados por 400 mil reais junto ao Cascavel, e o Grêmio conseguiu adquirir depois mais 20%. O Grêmio pagou 400 mil pelos primeiros 50% e mais 400 mil pelos outros 20%. Ou seja, com 800 mil reais, o Grêmio obteve 70% de Bitelo. Quanto o Grêmio quer neste momento por Bitelo? 10 milhões de euros por 70%. Não é o valor da venda. Por 70%, o Grêmio quer 10 milhões de euros. Hoje. É importante falar aqui, perto de 60 milhões de reais,
limpos para o Grêmio. 60 milhões seria espetacular para as finanças do Grêmio. Conversei com algumas pessoas que são mais próximas das finanças agora e é uma das grandes preocupações e Bitelo começa a se firmar como a futura venda do Grêmio. Gabriel não conseguiu, Ferreira está muito desvalorizado, inclusive me disse que, aí a gente vai falar do Ferreira depois, mas que esperavam ter alguma proposta e nada aconteceu, mas esse é um outro assunto. E aqui existe sim uma preocupação. Hoje é 10 milhões de euros, mas já existe uma expectativa, tanto no staff do jogador como no Grêmio, que esse período até a janela, que é julho, ele valorize. O valor hoje é esse, mas existe sim uma expectativa de que esse jogador valorize até a metade do ano. Criado isso, nós teríamos sim aí, a partir daí, uma outra realidade. Vou dar um exemplo. Metade do ano lá o Grêmio tem 13, 14 jogos no Brasileiro e o Grêmio lidera o Brasileiro. O jogador não está vendo. Vai se criar outra forma. O Grêmio vai pensar no campo esportivo antes de pensar no campo financeiro. O Grêmio não está muito bem, surgiu lá 13 milhões de euros pela parte do Grêmio. Vai ser vendido. Essa é a lógica do momento, o que nós podemos colocar no momento, né? Um jogador que está brilhando, que está encantando a todos, e a gente pode, nessa hora, fazer qualquer tipo de ideia do que ele pode valer na Europa com toda a moral dele, entendeu? Com toda a moral dele. Então, aqui tem um ponto muito legal. Aqui tem um ponto muito legal. O jogador começa já a virar sondagem, começa a gerar algum tipo de repercussão na Europa e o Grêmio precisava fazer essa roda girar. Nós já sabemos que os goleiros, os dois podem ser vendidos, mas agora temos uma informação muito legal sobre isso, o que é muito bom, porque não demorou muito e claro que o efeito Soares deu visibilidade para esses jogadores e se o mundo está vendo o Soares jogar como está, ele também está vendo um grande jogador jogar, que é Bitelo, que não estava nos planos do senhor Wagner Mancini e acabando com o jogo no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, e o Mancini não subiu ele, assim como depois não iria subir se não fosse demitido, e quando foi demitido pelo Denis Abraão, aí com o Roger ele surge e depois o Renato agora dá para ele também essa condição de protagonista e ele vai brilhar e eu tenho certeza que vai gerar, além de muitas vitórias para o Grêmio, vai gerar também muito dinheiro ali no futuro. Então, Arthur é fake news e de fato, tem sondagem importante ou consulta importante sobre Bitelo nos altos clubes, os maiores clubes da Europa, em especial os clubes da Inglaterra. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.